Embarque com Felipe Figueiredo e conheça as fronteiras invisíveis do futebol. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais um capítulo da nova parceria entre a Central 3 e o Xadrez Verbal. Estamos falando do Fronteiras Invisíveis do Futebol. E aí, Felipe, como estamos? Meu caro Matias, estamos muito bem, avisando a todos os ouvintes que tinham perguntado, caso ainda não saibam, o programa novo tem o seu próprio feed, ou seja, ele não está no feed do podcast Xadrez Verbal. Você pode acessar o feed no site da Central 3, no site do Xadrez Verbal, ou quando eu reposto no YouTube, na descrição do vídeo, fique à vontade. Antes de começar, felizmente, nosso novo programa, já mandar alguns recadinhos também, mandar um abraço para todo mundo do grupo da Karsug Mania no Facebook, especialmente os moderadores Thiago e Gustavo, gostaram muito do programa. Estamos falando da Irlanda. A gente divulgou o programa lá, muita gente gostou, muita gente se deu bem, disseram inclusive que a Central 3 tem a melhor programação de podcasts esportivos do Brasil. E o Denis, aproveitando, falando do tema da Irlanda, lembrou a gente do filme Em Nome do Pai, com Daniel Day-Lewis. Eu comi bola, tinha pensado em indicar esse filme. E outro filme interessante também é o Ventos da Liberdade, do Ken Loach, que mostra inclusive uma cena de uma outra modalidade esportiva muito típica da ilha, que é o hurling, que é uma mistura também de hóquei na grama com o UFC. E o Fernando, que falou do guitarrista Gary Moore, que sempre fala da questão dos Troubles lá nas suas músicas. E por falar em Troubles, queria mandar um abraço também para o Vitor Hugo Gamba, nosso ouvinte lá de Brooklyn, que morou 6 meses na Irlanda, inclusive conheceu antigos membros do IRA que foram presos nessa época dos Troubles no pub. E antes de você apresentar o tema do programa de hoje, lembrar todo mundo que o programa, ele também é colocado, quando ele é colocado lá no Xadrez Verbal, eu coloco junto um pequeno dossiê visual para o ouvinte não ficar tão perdido, tem algumas referências sobre o tema, são sempre algumas imagens, mapas e tal, então acho que é bem legal o ouvinte ir lá e dar uma olhada também. Bem, hoje iremos para a América Central. E por que iremos para a América Central, Felipe? Você que é o apresentador. Não, mas eu tô jogando. Por que a gente está indo para a América Central? A gente vai na América Central porque lá nós temos uma guerra chamada Guerra do Futebol. Como ficou popularizada a Guerra das Senhoras. Não das 100 das senhoras, das 100 horas. 100 o número, horas o que você tem no dia. Sim, da Guerra das 100 horas entre El Salvador e Honduras. E ficou conhecida como Guerra do Futebol porque o estopim da guerra foi justamente a repescagem da CONCACAF para o Mundial de 1970, a ser disputado no México, justamente entre as seleções de El Salvador e de Honduras. Então vamos falar um pouquinho da história da região primeiro? Vamos lá. A história. Vamos falar da história da região ali, da América Central, dessas dessas repúblicas centro-americanas que já foram uma só, né, Felipe? Isso é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente esquece, que, assim, ou então resume, mas no caso da América Central é bem particular. Na América Central, esses países fronteiriços, como El Salvador e Honduras, eles têm um trânsito e uma disputa fronteiriça muito intensa. Por quê? Porque, historicamente, eles foram a mesma entidade por muito tempo. No caso, antes da colonização espanhola, nós tínhamos etnias indígenas nos dois países, os maias e os lenca, e nós também temos uma etnia indígena particular a El Salvador, as dos pipilis. Porém, logo depois da conquista espanhola, em 1535, foi estabelecido o vice-reino da Nova Espanha, em que Honduras, El Salvador e vários outros países eram departamentos
eram intendências, melhor dizendo, dentro do grande vice-reino da Nova Espanha, que durou de 1535 até 1821. Ou seja, quase 3 séculos eles foram parte da mesma entidade, subordinados à coroa espanhola, com fronteiras em comum. E lembrando que o vice-reino da Nova Espanha era a América Central, partes do México, o atual Texas, enfim, era uma coisa gigantesca. E a América Espanhola era dividida em 4 vice-reinados, né? Sim. E além de outras denominações, tinham capitanias também, mas o vice-reinado da Nova Espanha era o principal. Sim, inclusive, por exemplo, no vice-reinado da Nova Espanha, nós temos as faculdades mexicanas, que foram fundadas ainda no século XVI. Né? Enquanto no Brasil a gente só vai ter faculdade no século XIX, né? O primeiro curso superior no Brasil foi com a vinda da família real portuguesa, 1808, que era de engenharia naval. Era justamente para você consertar os navios da coroa portuguesa. Lá no México, por conta dessa questão de ser um vice-reinado, tal, de ter uma hierarquia maior dentro dessa estrutura de poder, nós temos faculdades desde o século XVI. Mas voltando aqui aos países da América Central, em 1821 nós temos a independência, o início do processo de independência, que se livra da Espanha. Isso quer dizer que Honduras e El Salvador se tornaram entidades independentes? Não! Eles fizeram parte do Império Mexicano, que durou de 1821 até 1823, o primeiro Império Mexicano. Depois nós teremos outro, que é uma história mais peculiar ainda. Mas o primeiro Império Mexicano, nesses 2 anos, essas 5 intendências da América Central, como Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica, faziam parte do Império Mexicano. Então, em 1823, essas 5 intendências se separam do Império Mexicano. Para se tornarem entidades separadas e independentes? Não! Em 1823, e aí é uma coisa muito curiosa, que, como eu disse, esses são os detalhes que muitas vezes são pouco comentados, tal. Nós temos a fundação da República Federal da América Central, que vai durar 15 anos. São esses 5 países formando um país só, até por uma questão econômica, a ligação territorial, inclusive, né, já que eles estavam habituados a essa ligação territorial, tentaram manter essa unidade. E por que essa unidade não foi mantida? Por uma análise muito parecida com a do restante da América Espanhola, como na América do Sul, porém num espaço geográfico menor ainda. Os caudilismos regionais, as lideranças regionais dessas 5 antigas intendências, que eram como se fossem províncias, divisões administrativas, né? Você tinha, olha, não, aqui em Honduras quem manda é a família tal, aqui em El Salvador quem manda é a família tal. Então você não conseguia estabelecer um governo de unidade, e aí houve, de forma amigável, uma separação política dessas 5 intendências em 1838. Porém, nós tivemos diversas tentativas de restaurar essa unidade centro-americana. Nós vamos falar dela mais para frente nos dias de hoje, inclusive. Inclusive teve, em 1896, por 2 anos, nós tivemos a Gran República da América Central, que também unia Honduras e El Salvador. E por que a gente está falando bastante aqui disso? Para demonstrar que Honduras e El Salvador, durante muito tempo, eles, como foram parte da mesma entidade, você não tem um estabelecimento de uma fronteira, uma fronteira de consenso. Bem definida. Uma fronteira bem definida. Justamente porque mata, né? Não tem grandes acidentes geográficos, então fica muito difícil estabelecer. Literalmente um mata risco virgem. no chão. Então você tem essas questões das lideranças regionais, que é um processo que ou seja, e isso faz com que nós tenhamos um fluxo populacional muito intenso e considerado normal, que é o que você está falando. O cara está aqui numa região, aí essa região, sei lá, tem uma seca, não consegue produzir. Ele vai atravessar ali o mato, vai na cidade vizinha, que teoricamente é outro país, porém fala o mesmo idioma, tem uma cultura parecida, tem uma geografia parecida, então ele vai lá, vai à procura de trabalho e tal, e a gente está falando disso porque isso está na origem da guerra do futebol, como veremos mais para frente. No final do século XIX, que nós começamos a ter as primeiras diferenciações e caracterizações entre El Salvador e Honduras. Com a política do Big Stick, né, a política do grande porrete,
Carta, o nome oficial é o Corolário Roosevelt, da doutrina Monroe, que diz América para os americanos e basicamente a América como um território de influência geopolítica dos Estados Unidos da América. Né? Principalmente a região do Caribe. A região do Caribe da América Central, que o Caribe era visto como um lago americano. Apesar de El Salvador não fazer parte do Caribe, mas está próxima geograficamente. El Salvador é um país do Oceano Pacífico, né? Só é banhado pelo Pacífico. E ainda não existia o Canal do Panamá, mas é nesse contexto, inclusive, que vão querer fazer o Canal do Panamá. Em 1903. Panamá que era parte da Colômbia. Ainda não existia o Panamá nesse momento. Os Estados Unidos vão fazer muitos investimentos na região, no fim do século XIX e início do século XX, investimentos comerciais para construir portos e ferrovias para escoar uma produção agrícola que será exportada para os Estados Unidos, especialmente nos casos dos países da América Central, de frutas. E especialmente, no caso de Honduras, no caso da Guatemala, de bananas. E daí vem o termo de República das Bananas. A primeira vez que nós tivemos o termo República das Bananas, inclusive, foi se referindo a Honduras. E a principal empresa que exportava, né, responsável pelas exportações, era a United Fruit, uma empresa estadunidense. Uma empresa de capital dos Estados Unidos. Lembrando, né, um aviso que a gente já fez no nosso podcast, mas no Fronteiras não fazemos, estadunidense não quer dizer uma postura ideológica, tá? É uma postura do dicionário. Se você, inclusive, estuda para alguns concursos públicos, se você escrever estadunidense numa prova dissertativa, estará errado. No caso de El Salvador, nós temos aqui, entre o final do século XIX e o início da década de 1960, com algumas características diferentes, El Salvador vai adotar uma economia cafeeira, né, não das frutas, ainda vai ser uma economia agrícola, dominada por oligarquias e plantations voltadas para exportação de café. Um cenário muito parecido com um certo país sul-americano que nós conhecemos nesse mesmo período. É um cenário político marcado por muitos golpes e contragolpes, essa disputa entre essas oligarquias. Uma região muito instável politicamente. Politicamente. E um episódio muito marcante na história de El Salvador e muito lamentável é La Matanza, de 1932, a Matança em português, quando cerca de 25 mil camponeses indígenas foram mortos para que as terras fossem utilizadas para o plantio do café. Inclusive, nesse período, né, na primeira metade do século XX, eram 11 clãs que dispunham de quase toda a terra produtiva em El Salvador. Então aí você vê que é uma situação bem oligárquica mesmo, muito parecida com o Brasil, para ser mais direto. No caso de Honduras, nós tivemos um foco na produção de frutas, e por conta de ser uma bacia, de ser a saída para o mar ser no Caribe, ser perto também de El Salvador, nós tivemos presença de tropas dos Estados Unidos para evitar ou interesses nacionalistas ou estabilidade contra golpes em Honduras nos seguintes anos, caros ouvintes. Não percam a conta. Não percam a conta. 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 e 1925. 7 intervenções militares dos Estados Unidos em Honduras num período aí de menos de 30 anos, pouco mais de 20 anos. Justamente para evitar esses problemas que nós tínhamos em El Salvador, essa série de golpes, e Honduras era mais interessante que não tivesse isso. E por conta dessa proximidade e dessa instabilidade política, nós aí voltamos à questão de ter uma grande corrente migratória entre os dois países. Principalmente de El Salvador para Honduras. Porque El Salvador é bem menor, né? Sim, é menor e tem a maior demografia do continente americano. Densidade demográfica, perdão, do continente americano. Enquanto que Honduras é menos povoada, e tem muito mais terra também. Se eu não me engano, é o dobro do território de El Salvador. Então, nós temos essa questão aqui. Em Honduras, em 1963, nós temos um golpe militar contra as greves comunistas no país. Perdão, eu falei 2 vezes, são quase 6 vezes maior que El Salvador. Tendo metade da sua população no período da Guerra do Futebol. Então, você vê que... e aí a gente vai explicar a importância desses dados mais pra frente. E aí, em 1963, para encerrar aqui essa parte de história, né, como disse, o marco seria o início da década de 1960, que a gente costuma usar esse marco aqui no programa, né, a década de 60, Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim.
Em 63 nós temos um golpe militar em Honduras contra as greves comunistas, né? Novamente um cenário muito parecido com outro país sul-americano. Mas enfim, vamos falar de futebol agora, Ou né? muitos outros. Vamos entrar em campo. O campo. Bem, apesar de fazer parte da influência estadunidense, o esporte mais popular, tanto em El Salvador quanto em Honduras, é o futebol, ao contrário de outros países centro-americanos, na qual o beisebol é a modalidade mais valorizada. Apesar do beisebol também ser forte nos dois países, entretanto, o futebol é a modalidade mais popular. O beisebol ele é muito popular acho que o esporte, o região do Caribe que o beisebol é mais popular é na República Dominicana, né? Panamá, Porto Rico, Cuba, então, são esses países. Curioso essa clivagem aqui na região. Olha, Matias, quem manja de futebol latino-americano, especialmente aqui, é você. Eu só tenho aqui os dados, então eu vou dar os dados, mas as análises são suas. El Salvador fez 2 participações em Copas do Mundo, em 1970 e justamente classificando diante de Honduras. E 1982. No qual foi a maior goleada, sofreu a maior goleada da história das Copas do Mundo. Não é o 7-1, foi 11-1, se não me engano, para a Hungria. Meu Deus. E 11 ou 10, já perdi até a conta. De Puskas, mas para ouvinte descuidado, confundir. Então o El Salvador nunca passou da primeira fase também na Copa do Mundo. Eles ganharam o que seria a Copa da CONCACAF, mas uma instituição anterior, em 1943 e foram vice-campeões em 41 e 61. Já na Copa da CONCACAF mesmo, eles foram vice-campeões em 63 e 81. Ou seja, você vê que inclusive os bons campeonatos da CONCACAF batem com o período em que El Salvador vai para a Copa do Mundo, né? Ou seja, não é um país, digamos assim, de grande tradição, porém consegue eventualmente conseguir alguns bons times. No caso, o maior craque da história de El Salvador é Mágico González. Ele mesmo, ele que fez carreira pelo Cádiz, considerado o maior jogador da história do Cádiz, quando esse time estava na primeira divisão. Hoje a equipe andaluz está na terceira divisão espanhola, mas ele até hoje é muito reverenciado no sul da Espanha. Ele é amigo do Maradona também. Ele jogou no Valladolid, algum outro time espanhol. Ele tem 21 gols pela seleção dos Estados Unidos. O outro jogador conhecido de El Salvador é Ronald Cerritos, que ele tem alguns recordes na Liga de Futebol dos Estados Unidos, que inclusive é o principal destino tanto dos salvadorenhos quanto dos hondurenhos. Dos jogadores centro-americanos que se destacam vão para o futebol dos Estados Unidos. E, inclusive, muitos dos jogadores de ambas as seleções já são filhos, né, de hondurenhos e salvadorenhos que foram para os Estados Unidos, porque teve um grande fluxo migratório também nos anos 80, principalmente por conta da guerra civil em El Salvador, que é outro capítulo. Então, houve um fluxo migratório, principalmente para a Califórnia. Então, bem interessante aí isso, pensar nessa questão também da Guerra Civil. E, finalmente, como um asterisco curioso aqui, em 2013, 14 jogadores foram banidos, 14 jogadores de El Salvador, por arranjar resultados. E quando eu digo arranjar resultado, não estou falando de arranjar resultado, sei lá, no campeonato, na segunda divisão do campeonato salvadorenho, alguma coisa assim. Não, arranjar resultados em jogos da seleção de El Salvador. 14 jogadores foram banidos do futebol, outros receberam outros tipos de suspensão e tal, por vender resultados para casas de apostas, mafiosos, esse tipo de coisa. Agora vamos falar da seleção de Honduras, os Cachachos. No caso de Honduras, o país foi para a Copa do Mundo 3 vezes, 82, 2010 e 2014. E esteve na Copa do Mundo aqui no Brasil, onde teve os seguintes resultados, né, Felipe? Perdeu de 3-0 da França, no Beira-Rio, em Porto Alegre, perdeu de 2-1 do Equador, na Arena da Baixada, e perdeu de 3-0 da Suíça, na Arena da Amazônia. Ou seja, nessas 3 participações de Honduras em Copa do Mundo, Honduras nunca ganhou nenhum jogo. Porém, já foi campeão da CONCACAF
em 81 e foi 2 vezes vice-campeão da CONCACAF, 85 e 91, e ganhou do Brasil na Copa América de 2001. Disputada na Colômbia. Aquela eliminação, já era o Felipão de técnico, Sim. que inclusive a Copa América na Colômbia, a Colômbia estava sitiada, ele cortou o Mauro Silva, inclusive que seria o capitão dele. O Brasil ainda não estava classificado para a Copa do Mundo de 2002. E tinha o risco de inclusive ir para repescagem e tal. Honduras já ganhou do Brasil, né? Pouca gente, é sempre bom lembrar disso. E finalmente o jogador hondurenho, talvez mais conhecido, especialmente nos últimos anos, especialmente para quem jogava Master League, no In-11, precisava contratar um atacante barato, é o David Suazo, que jogou mais de 300 jogos no campeonato italiano e fez mais de 100 gols na primeira divisão do campeonato italiano, jogou lá por 13 anos, jogou no Genoa, no Cagliari e jogou na Inter de Milão durante um tempo, inclusive em 2007 ele chegou na Inter de Milão com pinta, né, de craque centro-americano e tal, mas depois foi emprestado, não deu muito certo e tal, mas o David Suazo é um jogador recente hondurenho, bem conhecido, bastante lembrado. E eu cito também o Wilson Palacios, que está fazendo carreira ainda no futebol inglês. Jogou no Stoke, né? Ele atualmente está no Stoke, mas já passou pelo Tottenham, pelo Wigan e pelo Birmingham, e estava até sendo sondado para jogar no São Paulo. Quando o Osório ainda estava dirigindo São Paulo, teve esse boato aí, então o São Paulo poderia ter um jogador hondurenho no seu plantel. Interessante. Vamos passar agora para o mapa, já que o episódio de hoje está falando claramente de uma disputa territorial. O mapa. Vamos falar então da Guerra do Futebol, como ficou conhecida a Guerra das 100 Horas, pois esse foi o período de duração da guerra, lá no mês de julho de 1969. Eu vou dar as causas geopolíticas e aí você vai falar por que tem o nome de Guerra do Futebol, vai falar ali das eliminatórias. Vamos fazer assim? Bora! O problema é, como nós falamos aqui, Honduras, sendo muito maior e tendo menos população, nós tínhamos muitos imigrantes salvadorenhos vivendo em Honduras. Calcula-se que no começo do conflito, tínhamos cerca de 300 mil salvadorenhos vivendo em Honduras. Uma população de menos de 3 milhões de pessoas, ou seja, você tinha 10% da população em Honduras de uma população estrangeira. Nesse contexto, inclusive as companhias de produção de frutas, de exportação de frutas que nós mencionamos, estavam expandindo essa produção. O governo pretendia fazer, inclusive, uma reforma agrária, tanto para garantir terras a agricultores hondurenhos, como para aumentar essa produção de frutas. E da onde eles foram tirar as terras? Foram tirar as terras dos salvadorenhos, que os salvadorenhos ocupavam em Honduras, justamente sob a justificativa de que era uma população estrangeira, muitas vezes essa ocupação da terra era feita de forma ilegal, eram imigrantes irregulares, né? Lembrando que não existe imigrante ilegal, já que migrar não é crime, a não ser que a lei própria do país defina isso, né? Como aconteceu recentemente no Arizona, um dos Estados Unidos. Então, os imigrantes perderam essas terras, o que levou a um fluxo migratório tanto de retorno quanto a problemas dentro de Honduras, já que nós tínhamos, por exemplo, salvadorenhos que eram casados com pessoas de Honduras ou tinham filhos nascidos lá, houve a expulsão desses imigrantes. Então, os dois governos tiveram uma escalada de tensões, porque El Salvador, obviamente, vai agir tanto em defesa de seus nacionais, como em defesa de uma eventual calamidade social dentro do seu país, já que se todos esses salvadorenhos decidissem voltar de um dia para o outro, isso causaria inclusive um problema social de grandes proporções dentro do país. E aí nós temos o contexto das eliminatórias. Bem, as eliminatórias centro-americanas para a Copa de 1970, a ser realizada no México, houve essa repescagem, né, entre Honduras e El Salvador. Os primeiros jogos foram disputados em março,
em 8 de março e depois em 15 de março. Primeiro jogo em Tegucigalpa, o segundo jogo em São Salvador. Como essa tensão já estava muito grande entre os países, a seleção salvadorenha foi muito mal recebida na capital hondurenha. Honduras acabou ganhando por 1-0, mas o tratamento que os seus jogadores recebeu foi tão mal visto em El Salvador que uma adolescente acabou se suicidando, porque não queria ver o seu país de joelhos, como ela descreveu na sua carta de despedida. Estou pegando o nome aqui da menina, chamava Amélia Bolanios. Enfim, o jogo de volta, o clima também estava muito ruim. A seleção hondurenha teve que ser escoltada até o estádio da capital salvadorenha. El Salvador acabou ganhando a partida por 3-0, mas esse dado ficou para trás quando 2 torcedores hondurenhos foram assassinados em El Salvador, enquanto que 150 carros foram queimados, aqueles que tinham a placa de Honduras. A repescagem foi marcada por um estádio neutro, foi marcada para o México já em junho de 69, em 26 de junho. Na ocasião, El Salvador acabou ganhando o direito para disputar a Copa do Mundo de 70, a ser realizado no norte, né, no México. Esse jogo também foi muito tenso, cerca de 5.000 policiais mexicanos foram designados para fazer a segurança da partida. E no mês seguinte, a tensão foi crescendo a tal ponto que El Salvador acabou atacando Honduras, dando início a essa guerra que foi de 14 de julho até 18 do mesmo mês. Então, é curioso porque a repescagem que você citou foi no dia 26 de junho de 69. E no mesmo dia, El Salvador cortou relações diplomáticas com Honduras. Sim. Foi no mesmo dia das eliminatórias. E aí no dia 14 de julho, nós tivemos o primeiro ataque de São Salvador. E aí é uma coisa que é comum na geopolítica. Países muito populosos conseguem sempre, quando eu digo populosos, eu digo de densidade. Eles conseguem mobilizar grandes forças armadas, já que você normalmente tem jovens desempregados, já que isso costuma ser uma boa, então, opção de carreira, de emprego. Então o exército salvadorenho era muito maior que o exército de Honduras. A Força Aérea Hondurenha, que iniciou os ataques, conseguiu paralisar a Força Aérea de Honduras. E é interessante, quem for entusiasta de aviação, de história militar, foi o último conflito em que nós tivemos combates entre aviões da Segunda Guerra Mundial. Tá? Porque não estamos falando aqui de 2 forças aéreas modernas, ricas. Então estamos falando aqui de um conflito de 69, que é o último conflito em que aviões da Segunda Guerra Mundial lutaram contra outros aviões da Segunda Guerra Mundial. E uma questão que não pode passar batido, além dos 2 países serem ignorados pelo resto da comunidade internacional, no momento da guerra, os olhos do mundo estavam voltados para os Estados Unidos porque ia ser lançada a nave Apollo 11. Sim. Então, o grande fato da época era o lançamento da nave espacial estadunidense. E não uma guerra entre repúblicas de bananas. Repúblicas de bananas. Então, eu estou aqui em mãos com um livro chamado A Guerra do Futebol, do correspondente Ryszard Kapuscinski, ele que é polonês. Ele foi o primeiro correspondente internacional a chegar na região, justamente para documentar. Então, a notícia da guerra foi ele que deu em primeira mão. E foi ele, inclusive, que cunhou com esse nome a Guerra do Futebol. Então a Companhia das Letras lançou em 2008 esse livro dele. São várias reportagens que ele fez ao longo da vida dele, já que ele era correspondente da agência estatal polonesa. Mas a principal história realmente é a Guerra do Futebol. Ou seja, tá aí o pai da criança, já diria a nossa crônica esportiva. Foi ele quem batizou. E ele no livro dá os números aqui da guerra, né? Que, como já foi bem dita, durou 100 horas, resultou em 6.000 mortos e dezenas de milhares de feridos. Cerca de 50.000 pessoas perderam as suas casas e terras e muitos vilarejos foram
destruídos. Ele também fala que, na época, existiam 300 mil salvadorenhos vivendo em Honduras. E boa parte desses foram acabando saindo de Honduras depois da guerra, como consequência da guerra. E é curioso porque o exército salvadorenho chegou a estar perto de Tegucigalpa, que é a capital de Honduras. E fica a 8 quilômetros da fronteira com El Salvador. E foi uma exigência da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fez com que exigiu que El Salvador parasse esse avanço. A Força Aérea Hondurenha também conseguiu algumas operações depois do choque inicial. E El Salvador só parou o avanço em troca de garantias de que a sua população dentro de Honduras não seria ferida, seria respeitada a partir desse cessar-fogo. E aí, no dia 2 de agosto de 69, que oficialmente El Salvador retirou suas tropas, depois do cessar-fogo. E isso resultou também numa suspensão. Agora a gente falando das consequências. Você tem mais algum adendo sobre a guerra em si? Não, Matias? A guerra em si não. Então, aí falando das consequências da guerra, nós tivemos uma suspensão por 2 décadas, basicamente, do processo de integração regional, já que nós tínhamos também a Guerra Civil na Nicarágua, posteriormente, e tivemos a Guerra Civil em El Salvador, que durou de 1979 até 1992, que foi lutada entre o governo, uma ditadura militar, e uma série de grupos de guerrilhas comunistas de esquerda, uma típica guerra da Guerra Fria, né, a guerra proxy, que resultou em cerca de 80 mil mortos e 500 mil de refugiados em outros países e 500 mil de deslocados internos. E só um último dado sobre a guerra, agora que você falou da Guerra Civil, porque chama a atenção a atuação além do exército salvadorenho. Existia também a Guardia Rural, que era uma milícia formada pelas 11 famílias que eu citei no começo, justamente para defender as suas propriedades diante do invasor, né? No caso os hondurenhos. Então, e aí depois da Guerra Civil de El Salvador, com um processo de paz negociado em 92, nós começamos um processo de estabilização democrática e constitucional, e aí depois disso nós temos 2 marcos, falando especificamente de El Salvador. Em 2001, El Salvador fez a mesma coisa que a Argentina fez um pouquinho antes, adotou o dólar como sua moeda oficial. A diferença é que El Salvador não fez que na Argentina, que pareou o peso ao dólar. El Salvador simplesmente aboliu a sua moeda e passou a usar o dólar americano como sua moeda. Inclusive porque muitos desses refugiados da guerra foram para os Estados Unidos e mandavam suas remessas em dólar. E em 2009 nós tivemos a eleição do Maurício Funes como presidente, que é o primeiro presidente que vem do partido da Frente de Libertação Nacional, que é o partido político descendente do grupo de guerrilhas comunistas que lutou na década de 1980. Então é um processo parecido, assim, fazendo só uma comparação aqui, não entrando no partidarismo brasileiro, uma ascensão parecida com a da Dilma, né, que também fez parte de movimentos armados contra o governo militar local, e aí depois foi eleito democraticamente. E falando da Guerra Civil salvadorenha, eu recomendo o filme Vozes Inocentes, de 2004, estrelado pela atriz chilena Leonor Varela. Um filme muito interessante porque trata justamente da visão das crianças sobre o conflito, né? O protagonista é um menino de apelido Chava, e Chava justamente significa um gentílico popular de salvadorenho. Então, os salvadorenhos se referem a si próprios como Chavas. Tipo hermanos? Algo assim, brazuca, assim. Brazuca, boa. Brazuca é uma boa comparação. E outro gentílico popular também dos salvadorenhos é Salvatrucha. E eu digo isso por quê? Porque uma das consequências desses refugiados salvadorenhos para os Estados Unidos foi a formação da maior gangue de rua dos Estados Unidos, que hoje estima-se que são 150 mil afiliados, que é a Mara Salvatrucha 13. Então, esse foi um dos efeitos negativos da migração salvadorenha para os Estados Unidos. Essa gangue opera o quê? Nos Estados Unidos inteiro? Nos Estados Unidos inteiro e em boa parte da América Central. Caramba. Inclusive tem um filme também interessante que
trata sobre essa gangue que chama Sin Nombre, que mostra também como eles dominam o caminho do trem da morte que leva os imigrantes da América Central, do México até a fronteira com o Rio Grande. Os coiotes e tal. No caso de Honduras, em 79 nós tivemos o fim da ditadura militar de Honduras, né? Como nós falamos, Honduras era uma ditadura em 63, ou seja, durante a guerra Honduras era uma ditadura militar. E nos anos 80 nós tivemos o retorno de uma grande presença militar dos Estados Unidos em Honduras por dois motivos. E aí, novamente, a ideia de que a América Central ela tem uma unidade perceptível, até pela distância geográfica. As tropas americanas em Honduras serviam para tanto apoiar o governo militar salvadorenho na sua guerra civil, como apoiar a questão das guerrilhas lutando na Nicarágua, contra, perdão a redundância, no caso da Nicarágua, o governo sandinista, né? Então nós temos as tropas americanas em Honduras, com muita presença na década de 1980, para apoiar e operar nos países vizinhos, não necessariamente em Honduras. Em Honduras, embora nós não tivemos uma guerra civil, nós tivemos também movimentos de inspiração do bloco soviético, e que aí nós tivemos a operação de vários grupos, de várias operações com apoio secreto dos Estados Unidos, apoio inclusive de cooperação do Chile, do Pinochet. A CIA estava envolvida? Não, e o Chile também ajudando, que nós costumamos falar bastante do Chile no podcast Xadrez Herbal, como por exemplo o Batalhão 316, que eram grupos da morte, né, que nem nós tivemos no Brasil, em outro cenário, esquadrões da morte, né, que eram especializados em matar pessoas suspeitas de integrarem esses grupos. Em Honduras, em 98, nós tivemos o furacão Mitch, que calcula-se que devastou cerca de 10% do PIB do país, devastou a infraestrutura do país, casas, plantações. Em 2009, outro marco, e aí foi muito debatido no Brasil, nós tivemos a crise da deposição do Zelaya, né, que era o Manuel Zelaya, presidente de Honduras. Ele foi deposto, e aí isso foi condenado como um golpe, tanto pela ONU como pela Organização dos Estados Americanos. E hoje, Honduras ainda se recuperando desse cenário de instabilidade, de conflito interno e da devastação econômica do furacão Mitch, sendo que o furacão vai fazer 20 anos, praticamente. Honduras é o país com maior taxa de homicídios no Ocidente, no hemisfério ocidental. E, finalmente, para encerrarmos, né, com um alento, pelo menos depois de vermos esses aspectos negativos de toda essa história, o processo de integração na América Central está sendo retomado. Em 2006, nós tivemos o acordo do C4, os quatro da América Central, entre El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, estabelecendo livre movimento de pessoas por terra, sem precisar de vistos, de passaporte, alguma coisa assim, e também vai estabelecer uma união aduaneira e, eventualmente, uma área de livre comércio entre os quatro países, voltando essa integração econômica regional na região da América Central, para quem sabe, depois desse período muito instável, de muitas mortes, inclusive também de catástrofes naturais, os países consigam novamente melhorar a qualidade de vida da sua população. Felipe, alguma consideração final? Então, o encerramento, lembrar aqui do dossiê visual lá no site Xadrez Herbal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que é uma história pouco conhecida, uma história pitoresca de regiões pouco estudadas. Muitas vezes, justamente por não conhecermos bem, cabe procurar também outras fontes, outras informações. Muito obrigado a todo mundo aí que nos ouve. Lembrar que temos o feed próprio e que, se você gosta do programa, gosta de história, de geopolítica, de futebol, gosta de tudo isso, né, divulgar aí o programa para os seus amigos, para os seus conhecidos, e valeu! Bem, vamos encerrar o programa com música, um tema composto justamente sobre o conflito, chama La Historia del 69, de Los Hermanos Martínez. Então a gente se despede, e se você tiver alguma sugestão de alguma região do mundo que você queira visitar conosco, não se acanhe e entre em contato pelo Twitter, Facebook, e-mail, ou seja, as portas estão abertas.
contarle la historia del año 79. Que en un 14 de julio invadieron a Honduras. Nosotros los hondureños estábamos muy felices cuando bombardearon pueblos y poblados indefensos. Mostrando su cobardía, atacaron por la espalda. Sabían que cara a cara no les valían sus armas. Un enorme movimiento hubo en la ciudad de Honduras. El pueblo estaba dispuesto a combatir los guanacos. De la aviación hondureña salieron nuestros aviones a defender nuestra tierra de las tropas invasoras. Poquitas horas gastaron en vencer a los gentiles, pagándole 9 aviones que peleaban contra Honduras. Soldados hondureños formaron bien sus trincheras. Le reemplazaron sus armas a aquellas tropas guanacas. A lo largo de la frontera se oían varios disparos. Caían los invasores como lluvias en invierno. Una lección muy bien dada le dieron a los civiles. Las bombas que aquí tiraron allá les fueron de vuelta. Los soldados hondureños con sus armas en las manos defendieron nuestra tierra de los cobardes guanacos. Esta canción se la canto a los valientes de Honduras que con sus armas en mano se combaten con cualquiera.